depois de um breve intervalo, retornando à sessão, eu anuncio o processo de número 1.335/2018, auto de infração 2017-20.173, recorrente, Companhia Brasileira de Distribuição, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Relator, o conselheiro Henrique José Leal Gereissati. Doutor Biratã, representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, presente. Com a palavra, o doutor Henrique. Presidente, primeiramente, gostaria de renovar meus cumprimentos aqui a todos presentes, os conselheiros, doutora Silvana, doutor Biratã. Esse processo também é fruto da mesma ação fiscal, né, que nós estamos tratando aqui, diversos autos no dia de hoje, da empresa Companhia Brasileira de Distribuição. Ele trata da acusação de falta de escrituração em livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, de documentos fiscais relativos às operações de entrada de mercadoria. Segundo o relato auto-infração, o acusado deixou de registrar em sua escrituração fiscal digital notas fiscais de entradas nos exercícios de 2012 e 2013, tendo infringido os artigos 276-A e 276-G, inciso 1º, do Decreto 24.569/97, com penalidade prevista no artigo 123-3G da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258 de 2017, culminando em multa no valor de R$ 159.488,90. O contribuinte foi intimado no decorrer da ação fiscal para tomar conhecimento e se manifestar sobre o levantamento fiscal, conforme termo de intimação 2017-074-68, tendo apresentado justificativa para algumas operações, justificativa essas que foram consideradas pelos auditores. Em sua impugnação, a defesa requer preliminarmente a exclusão dos administradores da impugnante da condição de responsáveis pela dívida, eis que não há provas de que tenham praticado atos com excesso de poderes nos termos dos artigos 135, inciso 3º do CTN. Alega também a decadência do crédito tributário relativo aos fatos geradores de janeiro a outubro de 2002, com fruto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Afirma ainda a desnecessidade da cominação da multa em face da ausência de prejuízo ao erário, por tratarem-se de operações amparadas por não incidência, isentas e imunes, ou ainda sujeitas à substituição tributária. Questiona ainda que parte dessas operações se referem a notas fiscais que foram canceladas e que essas operações, de fato, não se efetivaram. Questiona a aplicação indevida da multa, por não ser esta a redação vigente à época dos fatos. E aqui a empresa alega que a redação vigente seria a redação anterior, né, do 123 3G, né, que era, na realidade, uma vez o valor do imposto, né, mas, na realidade, foi aplicado direto a multa de 10%, que seria a redação posterior que veio com a alteração em 2017. E ainda entende que deva ser aplicado o artigo 123.8L, por ser esta penalidade mais benéfica. O julgador de primeira instância decide pela procedência do lançamento tributário, entendendo que não cabe ao órgão julgador a exclusão dos responsáveis pelo crédito tributário, devendo tal fato ser analisado quando de eventual execução fiscal. Quanto à decadência, entende o julgador singular não se aplicar ao caso concreto, pois, em se tratando de obrigação acessória, o dispositivo mais adequado, por se tratar de lançamento de ofício, seria o artigo 1731 do CTN, em que o prazo se inicia no primeiro dia seguinte àquele em que o lançamento poderia ser feito. Já em relação à multa, entende que caberia a aplicação da redação do 123 3G com atenuante do 126, que corresponde a 10% do valor da operação, mantendo o mesmo percentual aplicado pela autuação. Entende também que não caberia a aplicação do 123.8L por ser o 123 3G específico para a situação. A defesa interpõe recurso tempestivo, onde ratifica e reforça todos os pedidos suscitados na instância singular. O processo é enviado à Assessoria Processual Tributária, que emite parecer 190/2020, sugerindo que a sanção aplicada deveria ser a do artigo 123.8L da Lei 12.670/96, com nova redação dada pela Lei 16.258/2017, cuja multa equivale a 2% do valor da operação, por ser esta mais favorável ao contribuinte
em detrimento da penalidade do artigo 123, 3G da citada lei, reduzindo o lançamento tributário. Seria esse o breve relato, senhora presidente. Obrigada, doutor Henrique. E com a palavra, o doutor Ubiratã. Senhora presidente, em relação à primeira questão acho que essa questão dos sócios, né? Acho que ela permeia todos os processos de hoje, né? Então, assim, nós renovamos toda a nossa manifestação, já exposta nos processos que foram apreciados, os 2 primeiros processos de hoje, no sentido de afastar essa arguição, já visto que a autuação foi efetivada contra a pessoa jurídica. No mais, nós aqui entendemos que ficou devidamente caracterizada a infração de falta de escrituração, então, assim, propriamente em relação ao mérito, nesse tocante de ter ocorrido essa falta de escrituração ou não no livro de registro de entrada, a empresa não chega exatamente a questionar, ela questiona outros aspectos, né? Mas a questão da decadência, por exemplo, que não cabe, tendo em vista que se trata de descumprimento de obrigação acessória. Então, assim, está bem caracterizado aqui, no caso 1.131, né? Nesse caso, acho que não há nenhuma divergência nessa Câmara. Em relação à penalidade, também já é de entendimento de todos, o nosso entendimento pela aplicação do artigo 123, 3G, da Lei 12.670, e não aqui a sugestão aqui do parecer da assessoria do 123, 8L. E, assim, é até interessante registrar um parágrafo aqui, que, a nosso ver, até uma certa contradição do próprio parecer, quando ele diz o seguinte: quanto à penalidade para deixar de escriturar a nota fiscal de entrada, a nosso ver, tanto pode ser previsto no artigo 123, 3G, quanto 123, 8L, da Lei 12.670. Sendo a primeira, olha só, sendo a primeira por falta de escrituração do livro de registro de entrada, que é justamente a hipótese. E a segunda pela omissão de informações do arquivo magnético. Então, assim, há uma contradição, porque, assim, está tão claro, tão óbvio, é tão específica a situação que, pela própria leitura pura e simples do parecer, já se percebe que não há como se querer arguir aqui essa dúvida, né? Essa dúvida tem que ser uma dúvida minimamente razoável. Você criar uma dúvida para dizer que, se não, vou aplicar aqui para o contribuinte, porque existe uma dúvida. Não é uma dúvida qualquer. É uma dúvida, né? Agora, voltando aqui no Bobbio, né? Quando ele criou aquele sistema lá, quando fala da questão, ele diz assim, ó, tem as dúvidas, o sistema, o ordenamento jurídico, ele oferece soluções para questões assim, digamos que ele chama, acho que ele chama solúveis ou insolúveis, não me lembro exatamente o termo, ele está dizendo assim, o que ele quer dizer é o seguinte: algumas questões são fáceis, mais fáceis de você resolver, algumas antinomias, aparentes antinomias, outras não, outras são mais complexas. Então, essas mais simples, essas mais fáceis, você se resolve pela questão da hierarquia, né? Cronologia, hierarquia, o aspecto cronológico e da especificidade. Então, assim, ele entende que essa questão aqui são as questões mais fáceis. Está entendendo? Não chega a ser uma questão intrincada, porque tem aquelas outras mais complexas, que aí você vai ter que enveredar por outros aspectos, mas e não esses três, talvez esses três não seja capaz de resolver. Então, nesse caso aqui, ela entraria nessa questão mais simples de se resolver, que seria o da especificidade. Então, se tem uma penalidade específica, então, para o Bob, isso aí não seria nenhum dilema, nem nada difícil de se resolver. E quando eu cito aqui a questão do doutrinador, porque, na verdade, não é que a gente está citando o doutrinador, é que a gente está citando toda uma ideia que foi implantada pela nossa jurisprudência, né, pela nossa lei, que era a lei de introdução ao Código Civil, agora é lei, até porque eu estou tão acostumado com a denominação antiga, né? Mas, assim, acho que a lei
me esqueci da nova denominação, enfim, as leis gerais que regem a questão da aplicação da lei no tempo, da interpretação que tem que ser dada. Então, assim, só registrando aqui justamente essa questão da especificidade, que é, a nosso ver, uma questão bem tranquila e não entra naquela complexidade que seria aquelas antinomias mais de solução mais difícil, tá entendendo? Não há dificuldade aqui. Então, assim, não há dúvida razoável. Não há essa dúvida razoável a ensejar uma aplicação do indúbio para o contribuinte, nesse caso. Eu insisto, às vezes, em não querer... eu mesmo, antes da discussão do processo, está dizendo essa questão aqui já está bem madura, bem discutida, eu não vou ficar novamente trabalhando em cima de questões que já estão decididas e resolvidas pelo Conselho, mas é porque sempre me dá aquela ânsia, aquela vontade de falar sobre o assunto. Então, assim, concluindo, nós somos pela procedência da autuação fiscal. Obrigada, doutor Biratã, e o processo encontra-se em discussão. Vejo silêncio. Presidente, esse assunto assim já foi bem discutido por essa Câmara, né? E assim, a gente já sabe mais ou menos a posição dos conselheiros. Esse processo assim não tem muita novidade, pelo que a gente já viu. Ele questiona aqui que algumas notas foram canceladas, mas não traz aos autos nenhuma comprovação disso, né? A própria julgadora rebateu esse ponto, né? Porque seria o caso até da gente excluir essas operações, mas ela não traz nenhum argumento que nos possa trazer esse entendimento, né? Os auditores, inclusive, deram espontaneidade para ela, apresentaram a relação das notas fiscais, foram consideradas algumas, né? Então, basicamente, eu acho que é tratar as questões preliminares e decidir o mérito, né? Aí, no caso aí, doutor Henrique, seria aquela discussão que nós temos entre 123 3G, por ser específico, e o 128, ou 123 8L, né? Que não entender... Não eu acho que, na verdade, as discussões realmente sobre esse assunto já foram bem, né? Já, acho que já foram fora isso que o doutor Henrique colocou, realmente só a questão aliás, juntamente com isso que o doutor Henrique colocou, só a questão realmente das notas canceladas, né? Que realmente ela fala, mas eu também procurei aqui no processo, não achei... Não acosta nada, né? Assim, você tem um exemplo... Na realidade, nesse processo, falta muito essa questão da prova material, né? Tem argumentos materiais em todos, mas comprovação nenhuma. Ele até traz algumas notas, doutor Alexandre, quando ele fala da parte de não isenção, que é substituição tributária, ele anexa algumas operações afirmando que não teria tido prejuízo para o Estado, né? E aí anexa alguns exemplos de notas, inclusive faz um... Colado da própria defesa, né? Na própria defesa, exatamente. Mas com relação a essa nota cancelada, ele não trouxe sequer um documento que comprovasse isso. Portanto, o processo encontra-se pronto para votação. Com relação à exclusão dos sócios, a decisão do processo anterior dá para aproveitar nesse, porque é a mesma. Isso. Agora, com relação à decadência, eu vejo a necessidade de uma nova votação, considerando que aqui se trata de uma obrigação acessória. Então, eu vou pegar, só teriam essas duas preliminares, a dos sócios a gente aproveita a dos dois processos anteriores, e aí eu coloco em votação a questão da decadência. No caso, só para deixar... Não, tudo bem, presidente. Na verdade, eu já ia falar isso no meu voto, né? É só para dizer que nesse caso, sim, né? Nesse caso, sim, de obrigação acessória, é que o meu entendimento é pela decadência, pelo 173, né? Certo. Mas aí eu vou voltar dessa forma. Vamos lá. Né? Como vota o doutor Henrique? Presidente, eu voto por afastar essa preliminar, por entender que se tratam de obrigações acessórias e que o dispositivo mais aplicado corretamente seria um 731 do CTN. Obrigada, doutor Henrique. Doutor Carlos? Com o relator. Obrigada, doutor Leilson. Com o relator. Doutor Alexandre? Com o relator, senhora presidente, por se configurar com a obrigação acessória, 731.
Obrigada. Doutor Felipe. Presidente, da mesma forma. Doutora Jusileide. Com relator, senhor presidente. Então, por unanimidade de votos, a segunda Câmara resolve afastar o pedido de decadência, considerando que se trata de obrigação acessória e, portanto, aplicável ao caso o artigo 173.1 do CTN. E agora a gente vai para a questão de mérito, né? Seria a aplicação do artigo 123.3G, no caso seria combinado com 126, doutor Henrique? Com 126, né? 6 da Lei 2.670, ou a aplicação do 123.8L. Como vota o conselheiro relator? Presidente, voto por conhecer do recurso ordinário e negar-lhe provimento, no sentido de confirmar a decisão condenatória de primeira instância, né, enquadrando a penalidade no 123.3G combinado com 126, em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária, mas de acordo com a manifestação oral do senhor procurador. Obrigada. Doutor Carlos? Nas vezes anteriores que eu tive aqui, eu votei contrário o voto aí do Henrique, eu votei no 123.8L. Mas nas vezes anteriores existia a cobrança do ICMS, o que não ocorreu nesse caso. Então, devido a isso, eu vou seguir o relator. Obrigada, doutor Carlos. Doutor Leilson? Presidente, com o relator, só que eu faço já o enquadramento Aplicação direto autônoma. no artigo 126. Obrigada, doutor Alexandre. Senhor presidente, vou divergir do relator para aplicar o artigo 123.8L. Doutor Felipe? Com a divergência, presidente. Obrigada, doutor Você pode vir, doutor Felipe? Doutora Jusileide? Senhor presidente, é assim, um assunto bastante discutido e, como o doutor Carlos falou, a gente sempre vota pelo 8L, que é o mais benéfico para o contribuinte, né? Mas, neste caso, eu vou acompanhar o relator pelo fato de ser uma obrigação acessória. Obrigada, doutora Jusileide. Então, no presente caso, eu verifico que não houve empate, né? Foi por maioria. Vou anunciar o voto. Afastadas as preliminares, a segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, por maioria de votos, por unanimidade de votos, resolve conhecer do recurso ordinário e, por maioria de votos, manter a decisão condenatória de primeira instância, aplicando o artigo 123.3G, combinado com 126 da Lei número 2.670/96. Lembrando que o doutor Leilson faz a aplicação do artigo 126 de forma autônoma. O doutor Alexandre Goiânia e o doutor Felipe votaram com base no artigo 123.8L da Lei 2.670/96, com alterações da 16.258, nos termos do parecer. E a decisão da Câmara foi nos termos da manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. A procedência, viu, Silvana? É esta a decisão para este processo. Obrigada. E agora eu anuncio o processo de número 1.334/2018, auto de infração 2017-20.174, recorrente Companhia Brasileira de Distribuição, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Relatora, a doutora Jusileide Nogueira. Com a palavra, doutora Jusileide. Obrigada, senhor presidente. Renovo meus cumprimentos a todos, senhor procurador. O relato da infração é entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal, sem o selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico, exceto nas operações de saída interestaduais. O contribuinte deixou de registrar nos sistemas corporativos da CEPAI, Ceará, notas fiscais eletrônicas
a ele destinados no valor de R$ 479.844,64 em 2012 e de R$ 162.640,75 em 2013, conforme informação complementar anexa. Na informação complementar, o nobre auditor, ele verificou que nos dados obtidos pelo SPED fiscal do contribuinte, foram registrados, não foram registradas notas fiscais, foram registradas notas fiscais sem o selo fiscal do Cometa Citran e do Cometa e do Citran. E, neste caso, as mercadorias destinadas a notas fiscais eletrônicas, objeto de estado de infração, são referentes para revenda, itens de bem do ativo e consumo, que o ICMS devido e não recolhido, quando da entrada das mercadorias no estado do Ceará, enquanto se devidamente lançado em auto de infração. Então, aqui, ele alega que foi infringido o artigo 157 da aplicação do selo de trânsito, que é obrigatório para todas as atividades econômicas da comprovação de operações de entrada e saída de mercadorias. Ele aplicou a penalidade do artigo 123.3M, transcrito a seguir. As infrações da legislação do ICMS sujeitam o infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando for o caso. Então, nesse caso, é entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento físico sem o selo de trânsito, o virtual ou o registro eletrônico equivalente, quando oriundo do exterior de outra unidade da federação. Aplica a multa equivalente a 20%. E a multa ficou no valor de R$ 128.497,08. A defesa, efetivamente, ela apresentou, primeiro, que ela pede, como nos processos anteriores, que não haja inclusão dos sócios no polo passivo do auto de infração, como preliminar. Ela pede também retrata a decadência do lançamento de janeiro a outubro de 2012, com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, considerando que o lançamento do feito fiscal foi em 16 de 11 de 2017, e fala que a ausência de aplicação do selo fiscal de trânsito nos documentos fiscais, ela fala que são notas fiscais de pequeno valor econômico, que está retratado no artigo 129 da Lei 2.696, e que se trata de uma mera obrigação acessória. Então, ela pede a decadência do período de janeiro a dezembro, de janeiro a outubro de 2012, o cancelamento integralmente do auto de infração, por tratar de obrigação do selo fiscal de trânsito, por ser uma obrigação acessória, e também por se ter mercadorias de pequeno valor. E ela requer aqui, reitera a exclusão dos corresponsáveis do polo passivo. O julgador de primeira instância julga pela procedência do auto de infração, rejeita a preliminar de extinção em razão da decadência amparada no artigo 157, decreto 24.569 de 97 e artigo 173 do CTN, 1731, relata que, nas informações complementares, a empresa está enquadrada no CNAE de comércio varejista de mercadorias em geral, sujeitas ao regime substituto tributário, ao sistema normal de recolhimento e às regras do decreto 29.560/08, que é carga líquida, e que os dados foram obtidos do SPED fiscal do contribuinte, em vista de notas fiscais de entrada sem o selo fiscal de trânsito, registro nos sistemas Citran e Cometa. Foi solicitada a comprovação dos registros de passagem nos sistemas corporativos, quais não foram evidenciados, conforme planilhas 2012 e 2013, de notas fiscais que tinham como uma planilha destinada sim, Cometa não, aí tudo isso consta no CD.
As notas não seladas são referentes para o item para revenda e itens de bens do ativo e de consumo. E que o ICMS devido e não recolhido quando a entrada das mercadorias no Estado do Ceará, enquanto se devidamente lançado em auto de infração. Fundamenta no referido processo que a empresa é acusada de receber mercadoria sem um selo fiscal, no valor total de R$ 642.505,09 nos exercícios 2012 e 2013. A infração foi apurada através do expédio fiscal do contribuinte, constatou-se a existência de notas fiscais eletrônicas de entrada sem o seu respectivo selo de trânsito, pois não estavam registradas nos sistemas do CITRAN e do Cometa. Acata preliminarmente a regularidade formal da ação fiscal, afasta a decadência do período de janeiro a dezembro de 2012, com base no artigo 1731 do CTN, por se tratar de lançamento de ofício. Então, o prazo decadencial para a Fazenda Pública realizar o lançamento deve fazer deve fazer o lançamento a partir de 1º de janeiro de 2013 e se encerrar em 1º de janeiro de 2018. E a cesta de lançamento foi em novembro de 2017. Ressalta a súmula 555 do STJ, que trata exatamente das questões exclusivamente do artigo 1731 do CTN, e retrata aqui também que que no STJ, na primeira sessão, em 2015, fala exatamente da questão da homologação, que o lançamento deve ser por homologação, iniciando a contagem do prazo decadencial, que deve estar disposto neste artigo, na hipótese de não haver, por parte do contribuinte, aplicar-se a norma prevista no artigo 731 do CTN, o chamado lançamento de ofício. Quanto ao mérito, o artigo 157 do Decreto 24.569/97 trata da obrigatoriedade da oposição do selo fiscal de trânsito nas notas fiscais de aquisição de mercadorias em operações interestaduais, lembrando que, obrigatoriamente, por todas as atividades econômicas, da comprovação de operações de entrada e saída de mercadorias. Antes, a oposição do selo fiscal era registrada no Cometa e, posteriormente, do CITRAN, passando a haver apenas selo virtual, cuja selagem é efetuada através da ação fiscal no CITRAN. A alegativa da defesa, por se tratar de mercadorias de pequeno valor, não existe obrigatoriedade, não procede, pois tal dispensa somente se aplica a operações de trânsito livre de mercadorias. E o que trata do artigo 129 da Lei 12.660/96, combinado com o artigo 157, parágrafo 8º do Decreto 24.569/97. O dispositivo não se aplica ao autuada, visto que a mesma está obrigada à aplicação de selo fiscal de trânsito nos documentos fiscais, mesmo sendo de pequeno valor econômico. Quanto à exclusão dos administradores do polo passivo, da auto-infração, apenas consta na empresa, do processo em questão. Não considera que o contribuinte deixou considerando que o contribuinte deixou de lançar as notas fiscais de aquisição de mercadorias em operações estaduais, estão contidas no expédio fiscal, tendo sido elaboradas 2 planilhas, que é aquela que eu já falei anteriormente, no Cometa sim e Destino não. Destino sim, Cometa não. E o CITRAN também, não. Em 2012 e 2013. As notas fiscais que não constavam nos referidos sistemas deixando de ser seladas por ocasião da entrada de mercadorias em nosso Estado. Então, ela decide pela procedência do auto de infração no valor da multa de R$ 128.497,08. A empresa interpõe recurso com os mesmos argumentos que fez na defesa, em relação à responsabilidade dos sócios do polo passivo, a extinção do crédito tributário de janeiro de 2012 e dezembro de 2013, considerando que seja aplicado o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e argumenta que os documentos fiscais são de pequeno valor. Né? Então, não tem muito o que alegar, e alega também que não há danos para o erário, quando se tratar de ausência de recolhimento de imposto, e sim apenas de obrigação acessória. Ela pede, né,
pede a decadência e pede o cancelamento total de infração e a exclusão dos responsáveis. O parecer 191/2020 da Assessoria Processual Tributária decide confirmar pela procedência de auto-infração, entende que a infração estabeleceu entre o físico e a pessoa jurídica, então não há por que se tratar de corresponsabilidade dos sócios e administradores no polo passivo, reitera a confirmação do julgador da primeira instância, afasta a decadência e aplica a regra prevista no artigo 731 do CTN. No mérito, a posição do selo fiscal de trânsito nas notas fiscais de aquisição e operações interestaduais tem caráter obrigatório, conforme está previsto no artigo 57 do decreto 24.569/97. Lembrando que esse artigo foi alterado pela lei, pelo artigo 1º do decreto 32882 de 2018, mantendo a obrigatoriedade de registrar as notas fiscais e operações de entradas interestaduais. Quanto à alegação de que a obrigação de aposição do selo fiscal foi afastada por se tratar de documentos fiscais de pequeno valor econômico, é importante observar o que dispõe o artigo 129 da Lei 12.670/96, o artigo 157, parágrafo 7º do Decreto 24.569/97, que ressalta que esta obrigação somente é dispensada quando se trata de operações de trânsito livre. Pelo exposto, propõe-se conhecimento do recurso ordinário, negar-lhe provimento, para confirmar a decisão proferida em primeira instância, para julgar procedente ou auto-infração. Então, aplica a sanção no artigo 123.3M da Lei 12.696, com a nova redação dada pela 16.258/97. Este é o relato, senhora presidente. Obrigada, doutora Jusileide. Com a palavra, o doutor Biratã. Senhora presidente, aproveitando todas as questões já decididas, os processos que antecederam, todas as arguições, aquelas que forem do mesmo teor, a gente já aproveita a nossa manifestação. E no caso específico aqui, da falta de aposição de selo fiscal de trânsito, em entrada interestadual, que ficou mantida pela nova legislação, há que se aplicar aqui o artigo 123, inciso 3, a linha M, uma vez caracterizada a infração. O único registro que eu faço aqui, assim, talvez digno de uma análise, assim, uma menção, digamos assim, é que ele fala da dispensa, ele argue a questão da insignificância das notas fiscais, né, que seriam notas fiscais de valores, pequenos valores, como ele alega aqui, atividades econômicas de porte menor. E aqui o interessante que nesse sentido, o parecer ele menciona aqui uma situação prevista na lei, no artigo 129 da lei 2.670, onde, em tese, há essa possibilidade, né, de não aplicação do selo fiscal nos documentos fiscais de pequeno valor econômico, mas submete essa possibilidade ao regulamento. Por sua vez, o regulamento tratou no seu artigo 157, parágrafo 7º, que esse selo fiscal de trânsito poderá ser dispensado na nota fiscal que é cobertar a operação de trânsito livre de mercadoria, que não é o caso em questão, né? Trânsito livre de mercadoria de baixo valor econômico e ainda mediante ato específico do secretário da Fazenda. Então, assim, ainda teria que analisar essa questão desse ato específico da secretária da Fazenda. Mas, de qualquer forma, eu estou citando aqui, como eu disse, uma menção em respeito até à colocação, à tese da empresa, só mencionando aqui que essa possibilidade, em tese, se cingiria tão somente a hipótese aqui do 157, parágrafo 7º, que não é o caso. Então, no mais, aqui nós somos pela confirmação da autuação fiscal, confirmando a decisão de primeira instância. É o que tínhamos, senhora presidente. Obrigado. Obrigada, doutor Biratã. Como bem lembrado pelo doutor Biratã, a questão da preliminar, da retirada do sócio do polo passivo, o processo aproveita essa discussão e a decisão, né?
Restaria somente a decadência para ser mais formal, para colocar. Mas a obrigação acessória aproveitaria até o processo anterior. Aí só foi no registro que eu não mencionei, mas também afastar a decadência para se tratar de cumprimento de obrigação acessória. Uhum. E aí o processo encontra-se em discussão. Presidente, eu vou fazer só uma consideração aqui aos colegas da Procuradoria, é que eu tenho visto, depois dessa alteração da Lei 16.2058, da 11, aliás, da 12.670, pela Lei 16.258, que a fiscalização está enquadrando nessa alteração nova da lei fatos geradores antigos sem ter a redução da penalidade. Aqui o caso é o mesmo, né? A penalidade é os 20%, continua a mesma coisa. Antigamente, o 123.3M era também 20%, e agora, com a nova redação dada pela Lei 16.258, é 20%. E eu já vi alguns pareceristas colocando, esse aqui, o doutor William nem fez menção a isso, mas alguns pareceristas falam assim, por se tratar de fato gerador pendente, deve-se aplicar a lei nova e tal, mesmo no caso que não haja retroatividade benigna e tal. Mas isso é um equívoco. Isso é um equívoco grande, porque não se trata de fato gerador pendente. Fato gerador pendente não é isso. O fato gerador, seja pelo descumprimento da obrigação principal ou da obrigação acessória, aconteceu lá atrás, nos exercícios anteriores. E o fato já se completou como todo, fato gerador. O que está se discutindo aqui é a validade dele. Então, não é fato gerador pendente. Fato gerador pendente são aquelas condições em que a própria legislação determina de como é que o fato gerador se conclui, né, como é que ele vai se dar a concretude. Aí, nesse espaço de tempo, caso muito claro aí, acho que IPTU, né, IPTU, quando você paga, é muito caro, às vezes se parcela, faz o lançamento, mas aí o parcelamento está ali, segunda, terceira, ou seja, ainda não houve o pagamento total, posso dizer até que o fato gerador só se concluiu depois desse pagamento total. Estou dando um exemplo aqui hipotético de IPTU, não sei nem se cabe. Mas o que eu quero dizer é que o fato de nós estarmos analisando um auto de infração que trata de descumprimento seja a obrigação principal ou obrigação acessória, não significa dizer que esse fato gerador é pendente. O fato gerador não é pendente. O fato gerador ocorreu e se concretizou como um todo lá atrás, pelo descumprimento da obrigação acessória ou pelo descumprimento da obrigação principal. Houve todo aquele caminho, hipótese de incidência, fato gerador, lançamento que nós conhecemos. O que está se discutindo aqui é a validade ou não do lançamento. Não tem nada de fato gerador pendente. Aí eu vejo, assim, uma certa... um certo enquadramento legal, se utilizando leis novas, de fato geradores antigos, cuja existia lei na época que regrava aquele fato gerador antigo. Mas eu tenho visto isso se repetindo, mesmo nos casos em que não há retroatividade benigna, não se enquadra na lei na época e se enquadra na lei atual, dizendo que o fato gerador está pendente, quando o fato gerador não está pendente. Obrigada, doutor Leilson. Senhor presidente. Doutora Jusileide. Eu estava aqui, lendo aqui a súmula do STJ, a súmula 555, que ela diz assim, quando não, já tendo a decadência, quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173.1 do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Aí, na primeira sessão, aprovada em dezembro de 2015, diz o seguinte, ressalta ainda que, para aplicar o artigo 150, parágrafo 4 do CTN, o lançamento deve ser por homologação, iniciando a contagem do prazo decadencial que está disposto neste artigo. Na hipótese de não haver qualquer tipo de pagamento ou pagamento a menor,
por parte do contribuinte, aplica-se a norma prevista no artigo 131 do CTN, é chamado lançamento de ofício. Aqui, neste caso, nós estamos tratando apenas de obrigação acessória. Não se trata de recolhimento de imposto, porque já foi pago, tributário. Então, neste caso aqui, a gente não deveria aplicar essa súmula e acatar a decadência de janeiro a outubro de 2012? Esse é o meu questionamento, senhora presidente, com os nossos colegas conselheiros. Muito obrigada. Senhores conselheiros. Presidente, na verdade, a súmula aqui 55, ela trata daqueles casos em que há obrigação principal. Ela se revela para os casos pendentes de obrigação principal. No caso de obrigação acessória, já é decisão pacífica no âmbito do STJ de que deve, porque não tem nada a homologar, não tem imposto a homologar, os termos do artigo 150, parágrafo 4º, aí é que deve se aplicar o 173.1. Obrigada, doutor Leilson. Entendeu, doutora Jusileide? É no mesmo jeito do processo anterior, fica afastado porque se trata de obrigação acessória, não tem o recolhimento do imposto. Certo? Eu vou colocar... Alguém mais gostaria de fazer alguma observação? Não? Eu coloco em votação a questão da decadência, para ficar mais claro, né, considerando que a doutora Jusileide suscitou isso. Como vota a doutora Jusileide no processo com relação à decadência? Diante do esclarecimento, agora, porque eu estava lendo a súmula, né, e fiquei com essa dúvida, mas foi esclarecido, eu afasto a decadência. Afasta. Obrigada. Doutor Henrique? Com a relatora, senhora presidente. Obrigada. Doutor Carlos? Com a relatora. Obrigada. Doutor Leilson? Com a relatora. Doutor Felipe? Não, desculpa, doutor Alexandre? Me pule não, senhora presidente, que eu não vou dirigir não, viu? Doutor Alexandre? A relatora, senhora presidente, pelo 173.1, se tratar de obrigação acessória. Obrigada. Doutor Felipe? O relatório, presidente, por ser obrigação acessória. Obrigada. Então, a segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, por unanimidade de votos, afasta a preliminar de decadência. Com relação à questão da retirada dos sócios do polo passivo, a gente aproveita a decisão dos processos anteriores. E agora, no mérito, como vota a conselheira? A senhora está sem o áudio ligado. Desculpa. Dá conhecimento do recurso ordinário, negar o provimento para confirmar a decisão preferida em primeira instância, julgando procedente o auto de infração. No caso, aplicando, né, a penalidade do artigo 123, 3M da Lei 2.670, com redação da 3.418, que era a da época, não é isso? Sim, da época. Obrigada, doutora Jusileide. Doutor Henrique? Acompanhe a relatora, senhora presidente. Doutor Carlos Gondim? Com a relatora. Doutor Leilson? Com a relatora. Doutor Alexandre? Acompanhe a relatora, senhora presidente. Doutor Felipe? Relatora, presidente. Obrigada. Então, a segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, por unanimidade de voto, conhece do recurso ordinário, nega-lhe provimento, confirma a decisão condenatória de primeira instância, aplicando, no caso, a penalidade prevista no artigo 123, 3M da Lei 2.670/96, com redação da 13.418/2003, nos termos do parecer e da manifestação oral do doutor representante da Procuradoria-Geral do Estado. É essa a decisão. E agora vamos para o último processo do dia.
Anuncio o processo de número 1.333/2018, auto de infração 2017-20-175, recorrente, Companhia Brasileira de Distribuição, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Relator o conselheiro doutor Alexandre Goiânia. Com a palavra, doutor Alexandre. Senhora presidente, meus nobres e ilustres colegas conselheiros, doutor Biratã, doutora Silvana, bom dia de novo. O último processo, mas não tão simples, senhora presidente. Trata-se do processo de número 333/2018, do auto de infração 2017-20-175, dígito 8, recorrente Companhia Brasileira de Distribuição, recorrida célula de julgamento de primeira instância. A peça inicial imputa a seguinte infração: falta de recolhimento do imposto no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e prazos regulamentares. O contribuinte deixou de recolher o ICMS referente a notas fiscais não seladas nos sistemas corporativos da Cefaz, no valor de R$ 47.761,41 em 2012 e R$ 23.322,09 em 2013, conforme informação complementar em anexo. É apontado infração aos artigos 73 e 74 do Decreto 24569, com imposição da penalidade do artigo 123.1c da Lei 2.670/96, alterado pela Lei 13.418 de 2003. Cobrança do ICMS em R$ 71.083, com multa no mesmo valor de R$ 71.083. A empresa foi intimada com ciência em 20 de 6 de 2017, através do tempo de intimação 2017-07467, em auditoria fiscal plena para o período de 2012 e 2013, para apresentar todos os documentos fiscais previstos na legislação para esse tipo de fiscalização. O auto de infração foi lavrado em 11 de 4 de 2017, com ciência através de AR em 17 de 11 de 2017, onde relata a agente fiscal que, no decorrer dos trabalhos, constatou que a empresa escriturou notas fiscais de entrada, transferência, remessa em bonificação, remessa em comodato e simples remessa com itens de mercadorias para revenda e itens para o ativo imobilizado e consumo, todas sem selo de trânsito, no período de 1 de 1 de 2012 a 31 de 12 de 2013, na realidade. Essa operação no relato. Com mercadorias enquadradas como não tributadas, tributadas com ICMS antecipado, substituição tributária e carga líquida, caracterizando, consequentemente, ilícito fiscal com penalidade na forma do artigo 123.1c do Decreto 24569. A empresa foi intimada na situação e apresentou impugnação com 5 hipóteses de defesa. A primeira, impossibilidade de inclusão dos administradores no polo passivo do auto de infração, pagamento integral dos débitos apontados na infração, apesar de não ter trazido nenhum apontamento nesse sentido, decadência na forma do artigo 150, parágrafo 4º do CTN para os meses de janeiro a outubro de 2013, em razão da autuação haver sido dada em 17 de 11 de 2017, aplicação do artigo 129 da Lei 2.670, com consequente cancelamento integral da autuação e caráter confiscatório da multa. Isso ainda em impugnação. De tarde, o contribuinte finaliza seus pedidos impugnatórios, requerendo a aplicação da decadência e, por fim, a procedência do auto de infração com acolhimento integral de suas razões. Processo encaminhado para julgamento em primeira instância, em folhas 83 a 94, não acolheu a preliminar de decadência e, no mérito, decidiu pela parcial procedência do auto de infração, afirmando que melhor se adequa à infração o artigo 123.1d da Lei 2.670 de 96, por aplicação da súmula 6 do CONAD. O contribuinte é intimado da decisão de primeira instância, ao que apresenta o competente recurso ao CRT nos termos da nossa legislação, onde, em linhas gerais, renova todos os mesmos argumentos apontados na impugnação,
à exceção da argumentação acerca do caráter confiscatório. Então, se mantém no recurso a impossibilidade de inclusão dos administradores no polo passivo, a decadência e a aplicação do artigo 129 da Lei 2.670. A assessoria processual tributária, por sua vez, em parecer fundamentado, manifestou-se pela reforma da decisão recorrida, afastando as preliminares de decadência e exclusão do sócio, e, no mérito, por confirmar a procedência da acusação fiscal, pelo fato de que o sistema da NFE Corp não ser sistema corporativo da Cefaz e, portanto, não atrair a aplicação da súmula 6 deste CONAT. Esse é o breve relato, senhora presidente. Obrigada, doutor Alexandre. Com a palavra, o doutor Biratã. Senhor presidente, senhores conselheiros, naquilo que for possível aplicar os entendimentos anteriores, fica aqui ratificada a nossa manifestação. Em relação ao aspecto específico aqui do processo, eu tenho até algumas dúvidas que eu gostaria até de indagar do relator, porque, assim, aqui o auto ele parte de uma situação da ausência de selo fiscal de trânsito. Todavia, a gente sabe, e aí exige aqui o imposto, o recolhimento do imposto. Mas, assim, não necessariamente a gente pode afirmar que a ausência do selo fiscal de trânsito, né, porque muitas vezes uma nota pode não estar registrada, isso não significa que o imposto não foi recolhido. Né? Então, assim, eu não vi aqui, aí eu não analisei mais a miúde o auto, todo documento que fundamenta, mas, assim, eu não vi em nenhum momento, assim, nas informações complementares, algo mais explícito sobre isso. Na informação complementar, o que diz o autuante é o seguinte, né? E aí parece que fica subentendido, mas eu gostaria, assim, de ter uma convicção maior sobre esse aspecto fático. Que ele diz o seguinte, que da análise das notas fiscais não seladas, constatamos que se tratavam de operações de venda, transferência, aí já tem a questão de remessa e bonificação, transferência. Aí, assim, então, ele separou suas notas fiscais que, em tese, seriam tributadas e que o imposto verificou que não foi recolhido o imposto, e aí fez essa análise e cobrou. É porque, assim, eu não encontrei aqui nada especificando isso aí, esse aspecto. Só diz assim, que realizamos o cálculo CMS, tendo como critério a natureza da operação, então creio que ele deve ter feito essa separação, né? E os itens de mercadorias, constantes das notas fiscais, tendo as mercadorias sendo enquadradas e não tributadas, não incidentes de ICMS, tributados com ICMS antecipado, substituição tributária em carga líquida. Nesse sentido, editamos a planilha número tal, falta de recolhimento, itens não selados, CD em anexo. Aí, talvez nesse CD aqui, aí eu gostaria de saber do relator, deve estar constando essa falta aqui, esse demonstrativo da falta de recolhimento CMS no valor de R$ 47.161,41 em 2012 e R$ 23.322,09 em 2013. Então, assim, feita essa observação, caso se confirme realmente essa ausência de recolhimento, aí sim nós sugerimos aqui a aplicação aqui Pois não. Doutor Biratã, no auto da doutora Jusileide, que ele fala que essas notas não estão seladas, que a cobrança do imposto será feita em auto próprio. Se eu não me engano, os conselheiros podem fazer essa observação, que, na realidade, ele dividiu, ele, em vez de fazer a cobrança de falta de selo e do imposto, ele fez a falta de selo num processo e o imposto no outro. Daí, porque a aplicação que o doutor William foi pelo 123.1c,
da Lei 2.670, porque esses valores não estão consignados nem na escrituração, nem no sistema corporativo da Cefaz. Doutor Leilson ou doutor Alexandre pode ter observado melhor, porque quando a doutora Jusileide estava fazendo o relato, eu fiquei atenta a este fato, só para ajudar aí sem querer interferir. Não, com certeza, senhora presidente, com certeza ajuda bastante. Eu li isso no processo anterior. Não, com certeza, aí já esclarece bastante a questão. Então, assim, já facilita, que eu, assim, só pela leitura aqui em particular desse auto, eu realmente estava com essas dúvidas, mas aí com esses esclarecimentos aí já ajudou bastante. Aí tem pronto, ultrapassada essa questão, tem só a questão aqui da penalidade, que me parece que a parte, ela pede uma atenuante, aí eu vou voltar aqui para o parecer, eu estava aqui nas informações complementares. Deixa eu descobrir o processo errado. É como está aqui, doutor Leilson, a gente abre várias janelas aqui, aí vai, às vezes se perde, né, doutor Leilson? Aí se perde aqui para achar a janela certa. Pronto, acho que é esse aqui mesmo. Pronto. A empresa, ela pede a penalidade mais branda do 123.1D, pedindo que seja caracterizado como atraso de recolhimento, pelo fato do registro no sistema NFECORP, né? Nota Fiscal Eletrônica Corporativa. E aí o parecer, ele não contempla, ele não aceita essa argumentação, né? Justamente afirmando que não é hipótese da súmula 6, né? Porque a súmula 6 fala em informações constantes dos sistemas corporativos de dados da Secretaria da Fazenda. E não se pode afirmar que esse registro de nota fiscal eletrônica se inclui, faz parte desse sistema, porque embora tem o nome sistema, mas não é um sistema corporativo de dados no sentido de... ou seja, você, nesse caso aqui, qual a nosso ver, qual a finalidade aqui da atenuante? É justamente quando há o devido registro daquelas operações, a informação, ou então, quando você passa ali junto a... Ou você declara, ou o próprio servidor fazendário faz esse registro com a apresentação da mercadoria, quando está passando pelo posto fiscal. Então, aquilo ali é um registro da operação. E, na verdade, quando você não faz esse registro, porque assim, quando você emite a nota fiscal eletrônica, tudo bem, não tem como fugir, porque ali está emitido, mas ali você tem que demonstrar, tem que fazer toda a apresentação de onde ela está circulando, entrada, saída e tudo mais. Então, além da emissão da nota fiscal eletrônica, você tem que fazer, tem a questão do selo, da passagem, do registro e tudo mais. Então, aí sim estaria caracterizado essa atenuante no sentido de que o contribuinte estaria dando ensejo a essas informações, estaria oportunizando ao fisco que o fisco tivesse conhecimento disso aí. Nesse caso, eu entendo que, a partir do momento que você, embora tenha a nota fiscal eletrônica, mas isso aí não é suficiente para dizer que o contribuinte está informando ao fisco o registro e a forma como aquela operação estava ocorrendo. Então, isso foi que eu entendi, inclusive, aqui embora o parecer da assessoria ele não exatamente não avance nessa linha de raciocínio que eu estou aqui adotando, ele simplesmente disse que não se encaixa no sistema corporativo de dados, mas, assim, eu trago também a questão da finalidade, né? Qual é a finalidade? É você trazer ao ofício todas as informações necessárias para que não haja necessidade de eu investigar, de eu me aprofundar em outros dados para poder ali apurar que houve uma omissão, né? No caso, o fiscal aqui, ele precisou realmente avançar, se aprofundar para detectar que houve informações, houve operações não declaradas e não seladas, em que importou aí na falta de recolhimento.
Enfim, então, assim, diante disso, nós concluímos no sentido de confirmar. Aliás, a primeira instância foi parcial procedência. Eu não me recordo assim, qual foi a parcial procedência da primeira instância, porque, inclusive, aqui o parecer está sugerindo a procedência. Não vi nada aqui no sentido de... Parcial procedência é o 123.1D por causa da súmula 6. Então foi o julgador de primeira instância que aplicou, né? Aí, nesse caso, nós discordamos. Pronto, ok. O sistema INFE Corp seria sistema corporativo e por isso aplicaria a súmula 6. Ok, obrigado. Então, assim, nós discordamos desse entendimento, por entender que esse sistema aí do registro da nota fiscal eletrônica não faz parte desse sistema corporativo de dados a que faz menção a súmula 6, devendo, portanto, ser aplicado a letra C, tá? Então, são essas considerações. Exatamente, letra C. Ok, obrigado. Obrigada, doutor Biratã. O processo encontra-se em discussão. Senhora presidente. Pois não, doutor Alexandre? Estava aqui observando aqui a planilha anexada pelo agente fiscal. Deixa eu só fazer aqui uma soma, só para confirmar aqui esse valor. Perfeito. Estava só confirmando aqui, porque tem operações, pelo que ele mesmo cita aqui no relato dele, operações que são de remessa incomodato, operações de... ele fala aqui também sobre não tributadas, não é que aí a gente não tinha que falar aqui em cobrança de ICMS, mas eu estou verificando aqui que a planilha que ele fez aqui, exatamente até respondendo o que o doutor Biratã colocou, né? A planilha que o fiscal efetuou aqui, com operações tributadas, ele está batendo com o que está sendo cobrado no auto de infração. Tá? Sobre a questão da decadência, eu queria só colocar aqui para a discussão dos nobres colegas, já que as outras situações também já foram resolvidas aqui nos outros processos, né? Especificamente nesse caso aqui, o que nos restou, já que não se falou mais em multa com efeito confiscatório, né? Nos restou especificamente, deixa eu abrir aqui o relato, nos restou especificamente só a questão da inclusão dos administradores, que já está também definido, né? Mas sobre a questão da decadência, especificamente, nós temos uma auto-infração onde está sendo cobrado o imposto, especificamente sobre notas que não foram seladas e, por isso, não estariam no sistema das Cefaz, mas, em contraponto, estaria no sistema da nota fiscal corporativa, como foi da NFE Corp, né? Exatamente como foi apontado aqui foi apontado pela decisão de primeira instância, está sendo apontado também no próprio relato da infração, e que, a meu ver, atrairia a aplicação do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, né, porque o fisco ele teria, efetivamente, houve emissão da nota fiscal, o fisco teria como chegar até essas informações, tanto que o chegou através da utilização de um sistema que o próprio fisco tem acesso. E aí, a meu ver, atrairia o artigo 150, parágrafo 4. Utilizando a mesma toada, também fui examinar essa questão da aplicação da súmula 6, né? Onde, na decisão da primeira instância, a julgadora de primeira instância dispõe que o sistema NFE Corp é um sistema que a Cefaz utiliza. Eu fui verificar também todos os protocolos, convênios, tudo que tem fiz uma rápida vista de tudo que se refere à nota fiscal eletrônica por amostragem, e o Estado do Ceará foi signatário em todos os protocolos relacionados à implantação da nota fiscal eletrônica. Por isso, dizer que esse sistema da NFE, ele não é um sistema corporativo da Cefaz, única e exclusivamente porque ele não é um sistema administrado exclusivamente pela Cefaz Ceará, eu acredito que não seja o mais correto, né? Que eu penso que andou. Posso até mudar de entendimento aqui no decorrer do julgamento, né, se for apresentado algum outro argumento, mas eu estou bem inclinado
a andar como a julgadora da primeira instância pela aplicação também da súmula 6, pelo fato da NFE Corp ser, sim, um sistema que é utilizado pela nossa Cefaz, tanto que foi o sistema utilizado pelo agente fiscal para fazer essa análise das notas fiscais, né? Eram só essas duas situações que eu queria trazer para a discussão, senhora presidente, como eu disse, o processo não é tão simples, não é para a gente ter aí um debate rico aqui na... Obrigado, senhor presidente. Obrigada, doutor Alexandre. Quem mais se habilita? Presidente, doutor Biratã. Só fazendo um acréscimo em relação a essa questão do sistema corporativo, certo? É só para lembrar a origem da súmula, né? Porque, assim, na verdade, a nossa legislação, ela tem como objetivo, ela considerar como atraso o documento fiscal, nota fiscal devidamente escriturada. Essa que é a grande questão. Na verdade, a súmula, ela foi uma espécie de interpretação mais extensiva, até mais benéfica ao contribuinte, considerando o seguinte, existe o documento fiscal, a nota fiscal, embora essa nota fiscal não esteja escriturada, mas essa nota fiscal aqui, o fisco, ela deu entrada no sistema corporativo, entrou, saiu, o fisco tem todo o acesso a esses dados aqui, embora... Então, isso, de alguma forma, compensa essa questão da escrituração. Então, assim, a partir do momento que eu tenho só a emissão da nota fiscal eletrônica, esse fato por si só, ele não, de forma alguma, eu posso entender... Veja bem, por isso que eu falei logo no início da minha manifestação da finalidade, né, da interpretação teleológica. A finalidade é você oferecer todos os elementos do fiscalismo de forma tranquila, né, todo registro sem que haja necessidade de eu fazer cruzamento de dados, de eu fazer uma investigação mais aprofundada, não. Eu já tenho ali tudo pronto e apenas o contribuinte, por isso que quando eu digo que atraso de recolhimento é o seguinte, quando tem tudo declarado, simplesmente o contribuinte não paga. Isso que é um atraso, né? Ou seja, não nego que devo, pago quando puder. Então, assim, há uma declaração bem tranquila, bem explícita do contribuinte em relação a isso. Só fazendo essa abordagem para que a gente possa refletir sobre a aplicação da súmula 6 sobre esse aspecto. Porque o que é que acontece? Muitas vezes a gente se atém a determinados termos, a determinadas expressões contidas em súmulas, em leis, destituídas da sua finalidade, daquilo que inspirou a sua aplicação. E, às vezes, a gente se esquece de toda a finalidade que inspirou para se ater a alguns termos, algumas expressões ali contidas. Então, era só essa observação, senhora presidente. Obrigado. Obrigada. Presidente. Doutor Biratã, doutor Leilson, doutor Henrique tinha pedido a palavra, se eu do senhor, doutor Henrique. Doutor Henrique, depois eu falo. Pode passar para o doutor Leilson, na realidade. Pode, pois então, doutor Leilson, depois do doutor Henrique. O que eu ia falar, na realidade... Eu ia falar só, até... Falou do tema aí. Quem estava presente naquela última sessão, das últimas sessões da Câmara Superior, essa questão veio à tona do que seria atraso, do que não seria atraso, eu até lembrei, eu até tinha colocado num voto meu, já dizendo que o atraso só se configurava quando o contribuinte, efetivamente, ele escriturava lá seu imposto e ele não pagava no dia do recolhimento, né? Diziam que só tinha utilidade aquele 123.1D para esse tipo de situação, mas, na verdade, você tem outras utilidades. Depois que os fatos, quando vêm acontecendo, que a gente vem fazendo análise em cima das situações, acontece a utilização daquele 123.1D, mas que não se configura no caso aqui. Eu dou um exemplo que eu vou dar lá, acho que o doutor Felipe estava, o doutor Eneide na Câmara, o doutor Henrique, eu acho que estava também, que é a questão da energia elétrica, quando você compra, né, demanda de energia elétrica, né, você faz, não é demanda contratada não, contrato de compra no Mercado Livre, né, aí o que é que acontece? Fecha um contrato, a empresa lá com
um vendedor lá do Mercado Livre, dizendo que está comprando, sei lá, 1.000 quilowatts naquele mês. Quando chega no final do mês, ele efetivamente, no último dia do mês, ele tem que emitir uma nota fiscal de entrada, dizendo quanto é que foi consumido de energia elétrica naquele mês. E aí ele pega essa nota fiscal, registra lá no sistema da Bolsa lá de Mercado Livre, que eu esqueci como é o nome lá, do órgão lá que regula o Mercado Livre. Ele tem que registrar essa nota. E tem que recolher no 9º dia do mês subsequente. Ou seja, então, se ele comprou em fevereiro, fez um contrato de compra no Mercado Livre de energia, chegar no último dia de fevereiro, ele emitiu uma nota fiscal de entrada, quanto é que ele consumiu de energia, ele vai ter que escriturar essa nota fiscal em fevereiro e pagar o imposto no dia 9 de março. Aí, o que é que muito contribuinte fazia? Fazia essa compra, registrava, emitia só a nota no dia 1º do mês subsequente ao consumo da energia, ou seja, no dia 1º de março, emitia uma nota de entrada no dia 1º de março, fazendo alusão ao consumo de energia do mês de fevereiro, e aí ele ia pagar o imposto somente no dia 9 de abril, e não no dia 9 de março. Ele pagava o imposto no dia 9 de abril sem os acréscimos moratórios. Ou seja, falta de recolhimento. Faz o auto de infração, cobrando os acréscimos moratórios, só que se aplica a multa do atraso, porque efetivamente o que o contribuinte fez foi deixar de recolher o ICMS referente, a obrigação referente aos acréscimos moratórios. Então, aí se aplica outro caso que se aplicaria o 123.1D. Mudando aquela minha opinião, que eu achava que só tinha um caso que se aplicaria o 123.1D, que era quando todo o imposto está escriturado bonitinho ali e tal, e ele não paga, e quando for pagar, aí se for feito um auto de infração, cobrando 50%, porque ele já escriturou o imposto que era efetivamente devido e não tem nenhum imposto a mais a pagar. E aí outra situação também, a questão do drawback, que eu citei. A empresa importa mercadorias para reexportar, então ela tem 6 meses de regime de drawback concedido lá pela União, que concede a isenção da importação, do imposto de importação, e o Estado do Ceará também concede a isenção temporária, né, digamos assim, por 180 dias do ICMS referente a essa importação. Então, a empresa compra essas mercadorias, vai utilizar, isso era muito comum no setor têxtil, comprava aqueles carretéis, importava aqueles carretéis por drawback e enrolava o fio para exportar, né? Então, esse carretel da compra do exterior era sob a modalidade de drawback, ele era para suspenso o recolhimento do ICMS na importação, até que ocorresse a exportação do produto importado, depois de algum benefício, ou do produto utilizado para exportar em outro produto. E aí a empresa não exportava, né? Passava 180 dias, ela não exportava, ou então ela exportava, mas deixou de pagar, ela não exportava, ou então ela exportava após os 180 dias. Aí ela exportou no dia 210, lá no dia 250, sei lá. A isenção, a suspensão, melhor dizendo, do ICMS, era para dentro de 180 dias. Ou seja, aí o que a empresa fazia? A empresa pegava lá no dia 250, rapaz, eu exportei aqui fora do prazo, vou ter que recolher o imposto. Tá certo, tem que recolher o imposto mesmo. Recolhi o imposto do ICMS, só que sem os acréscimos moratórios, porque o fato gerador passa a ser da entrada. A suspensão, o fato gerador do ICMS de importação, ele ocorre na entrada da mercadoria sob drawback. Suspende o pagamento durante 180 dias se for exportado dentro desse prazo. Se for exportado, tem uma prorrogaçãozinha também, não sei se é de mais 30, 60, mas tem uma prorrogação. Se não for exportado dentro do prazo legal, se não for exportado, tem que pagar o imposto. Ou se não for exportado dentro do prazo legal, tem que pagar o imposto com os acréscimos moratórios, já que o fato gerador foi lá na entrada. E aí a fiscalização vai e autua cobrando os acréscimos moratórios. Outra hipótese de se aplicar na multa o artigo 123.1D. Cobra um imposto referente aos acréscimos moratórios, que viram a obrigação principal, e na hora de sancionar a multa por essa falta de recolhimento, na modalidade de atraso de recolhimento. Por que atraso? Porque
a empresa pagou o tributo a destempo, mesmo fora dos 180 dias, né, ela pagou a destempo. Então, era outro caso, e existem outros casos também. O caso das operações normais, eu, escritor, faço meus débitos, meus créditos lá no mês de janeiro, aí deu 100 mil para eu recolher. Passa fevereiro, eu não recolho, março, eu estou com problema de caixa, abril. Quando chega lá em maio, resolve-se meu problema de caixa, eu vou lá e pago. Eu pago o que era devido em janeiro, que é para eu pagar no dia 20 do mês de fevereiro, eu vou pagar em 20 de maio. Aí, em 20 de maio, eu pago pelo valor que está lá de fevereiro, sem levar em consideração os acréscimos moratórios. Aí se cobra a falta de recolhimento desses acréscimos moratórios e se atribui, né, a multa de 50%, porque houve um pagamento a destempo sem os acréscimos moratórios. Então, assim, o 123UD, ele tem, sim, para além dessa hipótese que eu disse, só do regime normal, que se escritura e se paga a destempo, tem outras hipóteses também que podem ser enquadradas. No caso em concreto aqui, eu, quando li a primeira vez, eu tive essa dúvida do doutor Alexandre, do que é sistema corporativo, mas, assim, eu resolvi essa minha dúvida, primeiro assim, quando da edição da súmula. Quando da edição da súmula, os fatos que elas são referentes, os precedentes, não existia FD. Então, os precedentes é um pouco daquilo que Paulo de Barros fala em texto e contexto, né, de você fazer, que hoje está no CPC, que alguns chamam de distinguish, que é muito criticada essa palavra pelos doutrinadores, porque é um inglês, um estrangeirismo, né? Pode fazer o quê? Na verdade, se a súmula se aplica, os precedentes que editaram a súmula, se aplica ao caso concreto que está sendo posto em análise. Ou seja, os precedentes da época era justamente verificar se essas operações estavam no Cometa ou no CITRAN. Estes foram os precedentes que se viram de base para a edição da súmula. Então, assim, na época não existia FD, podia até ter existido, se tivesse existido FD, eles terem acrescentado essa questão, assim. Porque, assim, o sistema corporativo dá a entender que é aquele sistema que é desenvolvido dentro daquela corporação, né? A FD é um sistema nacional, realmente é um sistema que não é só da Secretaria da Fazenda, aliás, foi desenvolvido no âmbito da Receita Federal, né, no Ministério da Fazenda. Dizer que ele é um sistema corporativo, se você for pela análise da utilização, ele é um sistema corporativo. Se você for pela análise da origem da confecção desse sistema, ele não é, porque ele foi feito pelo Ministério da Fazenda, desenvolvido todo pelo Ministério da Fazenda, na Secretaria da Receita Federal. Então, assim, eu resolvi essa minha dúvida para aplicar essa súmula 6 ou não aplicar, aos casos que são postos em análise diante da súmula, verificando se esse caso que eu estou analisando, se ele se submete aos precedentes que se viram de edição da súmula. Nesses casos, eu tenho visto que não é o caso de submissão, de subsunção até também. Por quê? Porque, na época, os precedentes se valiam do Cometa e do CITRAN. Então, é por isso, doutor Alexandre, que eu não aplico essa súmula 6, tá? Em razão dessa assim, de fazer uma analogia do fato que está sendo posto em análise diante da súmula e de seus precedentes. Obrigada, doutor Leilson. Com a palavra, o doutor Henrique. Só uma dúvida ainda do doutor Leilson, senhora presidente, só para a gente poder firmar aqui o entendimento. Na época da edição da súmula, Leilson, que eu também não consegui, lhe confesso que ontem eu até tentei puxar alguns julgamentos que vincularam a criação dessa súmula. Então, na época da criação da súmula, esse sistema NFE Corp, ele não existia, não é isso? Só Cometa e CITRAN. Não, na verdade, não é NFE Corp, é FD, né? FD. FD, perfeito. FD. Assim, eu não digo nem se na época da súmula se existia FD, eu me trato dos precedentes, né? Que os precedentes são anteriores até à súmula, tá entendendo? São vários precedentes muito anteriores à súmula. A súmula pode até ter vindo na época da edição já com FD. São os precedentes que era CITRAN e Cometa.
Só para ajudar, o NFE Corp, você pode ter ele no pensamento não como um sistema que trabalha dado, mas como um repositório. Eu acho que essa ideia de repositório ajuda muito em diferenciar a NFE Corp do que é um verdadeiro sistema, que trabalha, que tem um ato de inclusão de dados. A palavra agora é do doutor Henrique. Foi só mesmo para clarear aí. Presidente, é só na linha do que o doutor Biratã falou e do doutor Laílson também, aqui, para tentar esclarecer. O NF Corp, doutor Alexandre, na realidade é um sistema nacional, né, que é administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Né? Então, todos os estados têm acesso, né, quem comanda, na realidade, toda a emissão de documento fiscal. Mas o que a gente está questionando aqui, o que está sendo assim, julgado, é se essas operações estão ou não escrituradas, né? Então, efetivamente, elas nem lançadas foram na escrituração fiscal da empresa, né, na FD. O senhor vê aqui que no alto, os auditores tiveram um trabalho, assim, acho que hércules aqui, no sentido de fazer uma apuração segregada por cada tipo de operação, né? Se o senhor pegar o campo do sumário aqui, né? São, acho que, mais de 15 tipos de apuração, aqui, cesta básica, pauta, carga líquida, antecipado, ST, então uma série de agregação que o fiscal saiu apurando nota a nota, né, todas essas operações, né, e em momento algum essas notas estavam nos nossos sistemas apurados, né, eu acho que o que a súmula faz, na realidade, é dizer o seguinte, olha, você pode até não apurar, mas se a Secretaria da Fazenda teve acesso a essas informações e passou no nosso sistema, e os nossos sistemas calcularam e mostraram para o senhor aquele débito no valor X que o senhor deveria pagar, então a gente já tinha conhecimento desse valor, desse cálculo, então isso já estava escriturado. Eu acho que a ideia da súmula seria essa. Mas nesse caso aqui, a gente vê que nada disso aconteceu, né? Isso estava realmente à parte, assim, da apuração da empresa, tanto que foi feita uma nova apuração, né, bem detalhada em relação a essas operações. E, de fato, eu entendo que elas nunca estariam escrituradas. Aqui, eu, particularmente, até respeito o entendimento das pessoas que pensam diferente, mas eu entendo que quando a legislação fala de regularmente escriturado ou não, isso tem que realmente estar nos livros, estar na apuração e apurado, né? Que o difícil aqui também é apurar esse imposto, né? Então, seria só essa, doutora Lindeide, acho que a contribuição que eu gostaria de dar no que falou o doutor Biratã e o doutor Laílson também. Seria isso. Queria só complementar aí o que o Henrique falou. Realmente, o que acontece? Essa nota fiscal corporativa é nacional, onde tipo um repositório, como a Lideide falou. São todas as notas que tem do Brasil que está emitida, estão nesse repositório. Entretanto, o Estado do Ceará criou esse termo NF corporativo só para separar notas fiscais que são destinadas ao Estado do Ceará. Então, aí quer dizer o quê? Essas notas foram emitidas, mas ninguém sabe se foram escrituradas ou não. É esse o grande, que é o relativo ao auto-infração. Alguém mais deseja falar? Eu acho até que não foi escriturada, porque não foi objeto de um auto, né, de falta de escrituração. Falta de selo. Mas não teve uma falta de escrituração também, anteriormente? Teve um auto nesse sentido? Tem falta de escrituração. Acho que até não foram escrituradas, não. Senhor presidente, pegando aqui o gancho do doutor Carlos Mongin, agora ficou bem mais claro o entendimento. Quer dizer, como a senhora falou anteriormente, é um repositório, ou seja, um banco de dados geral que a Receita Federal tem dentro do sistema dela, de todas as unidades da federação, onde as emissões de notas fiscais vão sendo efetuadas e vão sendo colocadas naquele banco de dados. Porém, o Estado do Ceará teve a preocupação de fazer uma segregação para poder filtrar o que vem destina ao Estado do Ceará. Mas isso não quer dizer que todas essas notas estão sendo escrituradas, porque cabe
ao contribuinte escriturar suas notas na FD. Se essas notas constam no sistema repositório da Receita Federal, mas que eu, Jusileide, empresa, não escriturei, isso não quer dizer que elas não existem. Elas existem. Só que elas não foram escrituradas, devidamente regulamentadas. Então, o que se fala aqui no processo é a falta de escrituração, né? Falta de recolhimento por não estar sendo escrituradas essas notas fiscais. Não é isso? Doutor Alexandre. Desculpa, senhora presidente, estava aqui fechado. Não é por não escrituração, né? É por não haver a selagem das notas. Não é por não escrituração. Só esclarecendo, doutora Jusileide, mas também o que a gente está discutindo é o enquadramento da multa, né? Se essa falta de recolhimento é um atraso, né? O que significa o atraso? É quando elas estão escrituradas, né? Então, se elas estão regularmente escrituradas, eu posso enquadrar na multa de atraso. Se elas não estão regularmente escrituradas, aí o enquadramento não é na multa de atraso de recolhimento, e sim de falta de recolhimento. O que a gente estava discutindo é se era falta ou se era atraso, dentro da linha de que o que é atraso tem que estar escriturado, que eu entendo que no caso não está. Perfeito. É onde entra a questão, doutora Jusileide, da súmula 6 do CONAT, né? Porque a julgadora de primeira instância, e aí eu ainda trago aqui essa questão, a julgadora da primeira instância, o que é que ela disse? Se eu estou aplicando o artigo 123.1d, não é pelo fato delas estarem escrituradas, porque realmente não estão escrituradas, né? Pelo que se vê aqui. Ela está aplicando o artigo 123.1d por interpretação da súmula 6, que diz o seguinte: caracteriza também atraso de recolhimento, não pagamento do ICMS apurado na sistemática de antecipação e substituição tributária pelas entradas, quando as informações constarem nos sistemas corporativos de dados da Secretaria da Fazenda. Aí a questão que é o que está se discutindo, a NFE Corp, ela pode ser considerada um sistema corporativo de dados da Secretaria da Fazenda ou não? Não é? A questão é essa. A julgadora da primeira instância entendeu que sim, né? O parecerista entendeu que não, que é o mesmo posicionamento da PGE. Né? A questão é toda essa. Só lembrando, doutora Jusileide e os demais conselheiros, que o sistema que substituiu, digamos assim, o Cometa é o Citran, e ela está aplicando aí num sistema que não é de registro, que é um repositório, como bem explicado aí para o doutor Carlos Gondim. Mas nada deixa a desejar que esse sistema, se ele é um sistema da União e os estados, eles têm esse convênio, digamos assim, são compartilhados com a União, e tudo que entra no sistema da União com o Estado, entende-se que se o próprio auditor ele tomou essa informação desse sistema CORP, e então subentende-se que a Cefaz tem conhecimento dessa emissão dessas notas fiscais. Então, se ela tem conhecimento e apenas se ela filtra essas notas que estão de forma ampla, digamos assim, ela é bem panorâmica, porque ela é bem ampla, mas ele tem esse filtro, esse canal, que ele tem como, digamos assim, filtrar essas informações, entende-se que está contido nesse sistema. A Cefaz está contida no sistema NF-CORP. Porque como é que ela ia saber que essas notas fiscais foram emitidas se ela não tem acesso ao sistema NF-CORP? Se ela tem acesso ao sistema NF-CORP, ela está contida no sistema NF-CORP. Então, esse sistema, ele faz parte do sistema da Cefaz. É esse o meu entendimento. Obrigada, senhora presidente. Obrigada. Mais alguém deseja falar?
Não? Então, entendo que o processo pode ser colocado em julgamento. Temos a questão da inclusão do sócio, que já foi votado nos processos anteriores, mas temos a decadência, porque aqui é uma situação diferente, né? Então, vou colocar em votação a questão da decadência. Como é que vota o doutor Alexandre com relação à decadência? Senhora presidente, eu voto por acolher a decadência do período de janeiro a outubro de 2012, com base no artigo 150, parágrafo 4º. Obrigada, doutor Alexandre. Na sequência, doutor Felipe. Só uma pergunta, obrigação é acessória? Não, né? É falta de, falta de recolhimento. Sim. Vou com o relator, presidente. Obrigada, doutor Felipe. Doutora Jusileide. Bom, depois de todos os esclarecimentos com relação à súmula 555, eu já li ele aqui várias vezes, e também, diante de que não se trata de obrigação acessória, que é falta de recolhimento, eu voto com o relator, senhora presidente. Obrigada, doutora Jusileide. Doutor Henrique. Presidente, me permita divergir aqui dos nobres conselheiros, né, por entender que a operação não foi lançada na escrituração fiscal do contribuinte, eu aplico um 731 TN. Obrigada. Doutor Carlos Gondim. Vou com o primeiro voto divergente. Doutor Leilson. Acompanha a divergência. Obrigada, doutor Leilson. Então, novamente, verificado o empate na forma regimental, eu pronuncio o voto de desempate no sentido de aplicar o caso presente, o artigo 173, 1 do CTN, considerando que as operações não estavam sequer escrituradas na FD. Esta decisão. Então, afastada a decadência, resta a questão de mérito. Como é que volta? Nós temos duas situações de mérito aí. Nós temos tanto a aplicação da súmula 6, quando nós temos também a aplicação do artigo 129 da Lei 2.650, né, que a gente não citou aqui. Até por uma questão de um aproveitar outro, eu vou logo me pronunciar sobre essa questão da aplicação da súmula 6, né, porque tem interferência também interferência na questão total do mérito, né? Uhum. Então, sobre a aplicação da súmula 6, que é o que foi mantido pela decisão da primeira instância, eu vou acatar o julgamento da primeira instância. Eu considero, até pelas pesquisas que foram feitas, que o Estado do Ceará, além de ser signatário de todos os protocolos da NFE, faz parte, até vi aqui termos de nomeação de servidores para desenvolvimento, acompanhamento desse sistema, né? Então, é um sistema que a Cefaz, efetivamente, ela tem acesso, ela tem como filtrar, ela pode, até mesmo nas ações de monitoramento, salvo engano, é feito algum monitoramento através dessas sistemáticas, se não me falha a memória. Então, por força disso, eu me curvo à decisão de primeira instância para, com a aplicação da súmula 6, mudar a penalidade da infração para o artigo 123.1d da nossa Lei 2.670. Obrigada, doutor Alexandre. Agora doutor Felipe. Presidente, nesse processo eu fiquei mais caladinho, porque eu quis fazer que nem o doutor Henrique, ficar por último e falar um pouquinho, mas só que realmente o processo estava esgotado, né? Quando a doutora Jusileide entrou, ela esgotou. E aí eu até abri aqui o áudio para falar, mas falar o quê, né? Mas realmente esse entendimento do doutor Alexandre Goiânia que eu tenho, já tive a oportunidade de apresentar, tanto na Câmara como na Câmara Superior, e dessa forma também não vou me alongar, não. É como relator, presidente. Obrigada, doutor Felipe, doutora Jusileide. Doutora Elineide, a sequência é essa mesmo, né? Eu estava pensando aqui também, acho que o 129 ele tem que ser julgado anterior, né, Henrique? É isso que eu ia questionar. Além da sequência da votação, né? Eu não sei se sim. Falando, teria que ser. Mas, gente, o 129 trata-se de selagem, aqui é falta de recolhimento. Pois ele se vai. Não tem que abordar isso aqui, não. 129 ele não se aplica a essa situação. A situação seria ou manter o julgamento ou
deixar o lançamento tributário, não era essa, não? Agora, na resolução, poderia até falar que não é o caso de aplicação do 129. Perfeito. Foi isso que eu entendi até mesmo das discussões. E a ordem de votação, assim, doutor Alexandre, doutor Felipe, está correta? Tá correto. Na posição das cadeiras. Porque mudaram, Henrique, só a posição de vocês, a nossa não mudaram, não, viu? Mas, olha, era para ter mudado, viu? Era para ter mudado. Eu me lembro que o doutor Felipe tem a hora que estava na pontinha, ele vinha para o meio, daqui a pouco estava lá do lado da nossa secretária. Eu tô disposto. Estou disposto. Então, tudo bem, doutor Henrique? Pode continuar. Obrigada, doutor Henrique. Então, doutor Felipe também, pelo 123.1D, combinado com a súmula, né? Doutora Jusileide. Conforme eu falei já no meu pensamento, né? Então, assim, me deixou o doutor Felipe aí um pouco calado, mas eu tentei esclarecer o máximo possível o entendimento para poder ficar bem nítida a nossa votação, e eu voto como relator, senhora presidente. Obrigada, doutora Jusileide. Doutor Henrique. Presidente, com a devida vem aí aos nobres conselheiros, né, eu entendo que não daria para a gente enquadrar isso como uma operação escriturada de forma alguma, né? E entendo que seria a aplicação do 123.1C, falta de recolhimento do jeito que foi lançado no auto de infração. Obrigada, doutor Henrique. Com todo respeito às posições divergentes aí. Doutor Carlos Gondim. Com o meu voto divergente aí, Henrique. Obrigada, doutor Carlos. Doutor Leilson. Presidente, com a divergência, mas não sei antes falar que essa compreensão dos colegas aí, com base na súmula, é uma compreensão razoável, não é uma compreensão desarrazoada, não, é uma compreensão razoável. Eu só voto, como eu disse, pela não aplicação da súmula, em razão dos precedentes que se viram para a edição da súmula. Nem sempre a súmula, nós tivemos um exemplo muito claro, aqui no 555 do STJ, nem sempre a súmula, ela, nas suas palavras, diz efetivamente o que ocorreu nos precedentes para sua edificação. Eu acho que é o caso aqui, na verdade era para ter dito que era Citran e Cometa, que são todos os casos que se viram para a edição da súmula. É por isso que eu voto dessa forma, presidente, com as vendas dos colegas que pensam em encontrar. Obrigada, doutor Leilson. Novamente verificado o empate, né? É interessante como esse tema, um detalhe no processo faz com que você entenda que é o 123.1C e o outro 123.1D. Lembrando bem o processo da Câmara Superior que ocorreu na semana passada, né? Lá nós tínhamos a passagem pelo Citran, uma operação de substituição tributária, carga líquida, e tínhamos a escrituração na FD do contribuinte, fatos que não se encontram aqui. A gente encontra aqui a nota registrada na nota fiscal corporativa. Eu entendo que a Cefaz realmente pegou a nota fiscal corporativa e trouxe para ela, mas não vejo ela como um sistema, eu vejo ela como um repositório parecido com o Alfresco, onde de lá você tira informações para alimentar sistemas. Ela não lhe fornece relatórios, né? Ela fornece lá, digamos assim, um print da nota fiscal, e você também tem acesso à nota fiscal por inteiro. Então, nesse aspecto, eu entendo que não é o caso de aplicação da súmula 6, que determina a aplicação do artigo 123.1D, quando as operações são registradas nos sistemas corporativos. Portanto, eu aplico, né, o 123.1C da Lei 2.670. Então, eu desempato, e, nesse caso, o processo vai para o primeiro voto divergente discordante, que é o doutor Henrique. Eu posso até fazer uma justificativa maior para sair na ata, viu, doutora Silvana? Esta a decisão do processo. Terminada a pauta, né? Assuntos gerais, alguma coisa? Presidente, eu só tenho que falar, questão de assuntos gerais, é assim,
eu tenho que render louvores aos meus colegas aqui, que eles têm posicionamentos de acordo com a situação divergente em situações que são limítrofes, né? No caso de falta de recolhimento de decadência. Eu me perderia. Então, eu vou sempre por um determinado dispositivo e louvo quem o vai também só por aquele determinado dispositivo, mesmo que seja aquele contra mim, porque você tem já uma linha de ação, porque se você for caso a caso, e para você lembrar, como é que o doutor Felipe me ligou outro dia, rapaz, como é que eu te voltou? Eu disse, doutor Felipe, não lembro que você voltou, mas a cama voltou assim e tal. Porque é justamente isso, que o que ele fez realmente traz dúvida, porque teve casos que ele voltou de uma forma, outros ele voltou de outra forma. Eu acho assim, claro, cada um tem, eu creio assim, meu amigo, para você não correr risco de você errar, de se dizer, siga uma linha de pensamento, e assim, eu sei, doutora Ademir, eu sei que... Mas a gente pode olhar... Pode parar, eu sei que a senhora vai casa a casa, e tem hora que é um C, tem hora que é um D. Se o senhor olhar o caso que o senhor trouxe como exemplo, da aplicação do 123.1D, que foi o da energia, foi exatamente aquele caso de um auto de infração que eu votei pelo 123.1D. Então, assim, eu tento manter coerência dentro da minha linha de raciocínio. Veja bem. Tanto que eu frisei que, no caso da Câmara Superior, a gente tinha elementos que davam conhecimento por meio de sistemas corporativos. Se a Cefaz não tinha colocado os valores, né, quer dizer, digamos, registrado, passou no CITRAN e passou como normal em vez de CST, aí era uma outra consequência. Não, você tem razão. Silvana, pode parar. O dia está bombando. Viu, Alexandre? Dizer que, a depender da situação, você